Fala Fogão, 14 de janeiro, tá começando aqui a segunda edição do Radar Alvinegro. Na primeira edição fizemos uma live aqui no canal, na hora do almoço ali, praticamente um programa esportivo só falando do Glorioso. Quase 600 pessoas em dado momento aqui acompanhando a live, muito obrigado. E a gente trouxe várias questões muito importantes, notícias que estavam saindo ali na hora do almoço, como por exemplo, a informação do canal do TF sobre o Elkson, sobre o Rafael Carioca, de que o Botafogo deve avançar com propostas em relação a esses dois atletas. O Elkson, segundo bastidores da arquibancada, havia pedido R$800 mil por mês e 3 milhões de luvas. E o Botafogo, obviamente, vai tentar chegar no denominador comum, algo que seja interessante para ambas as partes. O Rafael Carioca mostrou interesse em defender as cores do Botafogo, ele é botafoguense, então mais do que natural ele ter esse interesse. Já falou que se o Botafogo chegar com um projeto interessante, ele vai balançar. O contrato dele com o Tigres do México vai até junho de 2023 e o Botafogo, portanto, vai ter que se acertar com o Tigres, que é a equipe que o jogador defende. Vale destacar que o Rafael Carioca não começou como titular na última partida. Ele jogou os últimos 15 minutos do confronto contra o Santos Laguna. Esse é um ponto interessante se o jogador não é considerado titular e já sinalizou para a equipe mexicana o interesse de se transferir, de voltar ao futebol brasileiro. Isso pode naturalmente abrir portas para o Botafogo. Bem interessante. Um outro detalhe que a gente falou aqui foi a respeito do Herisson, o atacante que defendeu o Brasil de Pelotas na Série B. Ele já se despediu do 15 de Piracicaba, que é o clube ao qual ele pertencia, já se despediu e agora está a caminho do Botafogo. Também informação do canal do TF, deve acertar um contrato de 2 anos de duração. É um jogador jovem, tem potencial para dar retorno técnico e financeiro. Pelo Brasil de Pelotas fez 8 gols dos 23 que a equipe marcou na Série B. Sempre lembrando que ele chegou no segundo turno e ainda assim fez 8 gols numa equipe que tinha uma tremenda dificuldade de criar situações de perigo. Então uma contratação que é uma aposta, assim como foi, por exemplo, o caso do Breno e do Vinícius Lopes. Jovens jogadores com potencial para dar retorno técnico e financeiro e a gente espera, logicamente, que eles possam brilhar com a camisa do Botafogo. Vale comentar aqui também a informação que a galera do chat, o Alex Tavares, por exemplo, que é inscrito aqui no canal, trouxe na live do almoço, ele falando a respeito do Luiz Adriano, informação que saiu no Lance. Ele trouxe esse detalhe aqui de que o Palmeiras estava tentando empurrar o Luiz Adriano para o Botafogo. A matéria, inclusive, o título da matéria era esse: Palmeiras tenta empurrar o Luiz Adriano para o Botafogo. E estava disposto, inclusive, o Palmeiras a pagar 50% do salário do jogador. Mas o Botafogo queria que o Alviverde pagasse 70%. E aí não avançou nesse negócio. Aqui na hora do almoço eu fiz uma enquete perguntando pra galera: vocês aceitariam o Luiz Adriano? Acho que seria uma boa contratação? E a maioria esmagadora disse que não, melhor não, Luiz Adriano não. Cerca de 87% dos votantes disseram que não. Então a gente não vai avançar na contratação do Luiz Adriano. E a torcida do Botafogo, pelo menos a galera que participou da live aqui na hora do almoço, também não queria a chegada do Luiz Adriano aqui no Botafogo. Vale comentar ainda a situação do Luiz Oyama. Enquanto a gente estava na live, chegaram as informações, a galera foi comentando de que o Oyama tinha se despedido do Botafogo nas redes sociais, dando um até logo. Ele se reapresenta ao Mirassol e tudo isso porque Botafogo e Mirassol não chegaram no denominador comum. O Botafogo fez uma proposta, o Mirassol prontamente recusou porque estava muito abaixo do que o Mirassol estava querendo. O Mirassol estava pedindo 3,5 milhões de reais por 60% do Oyama. E o Botafogo internamente nem chegou a apresentar depois uma segunda proposta, porque internamente a proposta que ia ser apresentada ela foi reprovada, digamos assim. Internamente o Botafogo entendia que o Luiz Oyama não valia os 3,5 milhões que o Mirassol estava pedindo. Vale sempre lembrar que o Botafogo vai ter acesso a uma grana do John Textor, 50 milhões de reais vão entrar no empréstimo Point, mas o próprio do Césio Melo comentou que esse dinheiro ele vai ser utilizado para pagar débitos em aberto, dívidas que estão aí, que tem que ser pagas, pagar as contas correntes e que não é de saída a montagem de um timaço, palavras do próprio do Césio Melo. Porém, o presidente também comentou que o Botafogo vai receber pelo menos todo ano, nos próximos 7 anos, 100 milhões de reais no mínimo em investimento no futebol. Isso, obviamente, relacionado muito à folha salarial. Então o Botafogo vai ter essa possibilidade de investir para formar um time competitivo, mas conforme o próprio do Césio comentou, não é no instalar de dedos você chegar e sair montando um timaço. É um processo de trabalho que vai ter que acontecer e às vezes vale a pena você não pagar 3,5 milhões de reais num jogador que é bom, eu gosto do Oyama, acho que ele tem qualidade, mas você entende que pode destinar esse recurso para um outro atleta que de repente tem uma situação, uma oportunidade de mercado mais interessante. Vamos ter que aguardar para ver como é que o Botafogo vai se movimentar no mercado em relação a esse tema, mas agora a gente tem que olhar para frente, Fogão. Eu adoraria ver o Oyama permanecendo no Botafogo, acredito que é um jogador que tem qualidade, é um primeiro volante, sempre lembrando, primeiro volante. O próprio jogador já falou sobre isso. Muito torcedor imaginava que ele podia jogar como segundo volante e tal,
mas quando jogou como segundo volante na Série B não foi bem. E ele próprio já disse, sou o primeiro volante. E como primeiro volante, o Oyama mostrou futebol. Então seria bacana a gente ter o Oyama no nosso elenco. Na enquete que eu fiz aqui na hora do almoço, a maioria esmagadora dizendo que queria a permanência do Oyama, cerca de 87, 88% dos votantes. Seria interessante ter o Oyama para uma composição de elenco. Naquele modelo de futebol, por exemplo, que a gente enxerga aqui no Fala Fogão como ideal, o primeiro volante é um cara que tem a capacidade de sair jogando, que tem visão de jogo. Não é o caso do Fabinho, nem o caso do Barreto. Não é o caso de nenhum desses atletas. Mas é o caso do Oyama. Por isso, a gente via com bons olhos a permanência do jogador. Mas, infelizmente, não foi possível chegar no acordo. O Botafogo entende que a pedida do Mirassol era acima do que o jogador efetivamente vale. E, por conta disso, o Botafogo deu por encerrada essas negociações. Se mais adiante a gente vai ter alguma reviravolta em relação a isso, não se sabe. Acho difícil. O Botafogo vai olhar para frente e vai buscar outros atletas no mercado. Agora, com a chegada do Rafael Rezende e do Bruno, analista de mercado, a gente espera que a gente possa fazer uma boa avaliação do mercado, tanto brasileiro quanto sul-americano e internacional, né? Indo além do continente sul-americano, para que a gente possa trazer jogadores que nos ajudem no Campeonato Brasileiro. Para o Campeonato Carioca, é isso aí que a gente deve ter mesmo, é esse elenco que a gente deve ter mesmo. Para o Campeonato Carioca, na minha opinião, tá ok, tá de boa, mas pensando no brasileiro, teremos que reforçar. Então a gente fica nesse aguardo para saber como é que o Botafogo vai avançar em relação a isso. Sempre lembrando, né, mais uma vez, o Botafogo vai fazer uma proposta por Elkson, Rafael Carioca. O Rafael Carioca é segundo volante, então agregaria qualidade no nosso meio de campo, é um jogador interessante, 32 anos de idade, tem lenha para queimar ainda. E o Elkson também tem 32 anos de idade, seria o centroavante titular naturalmente. Outros atletas têm que ser contratados, você há de concordar comigo. A gente precisa ir para o Campeonato Brasileiro em 5, 6, 7 reforços que cheguem na condição de titulares, pelo menos é a nossa avaliação aqui no canal. Quero saber a sua opinião, inclusive, sobre isso. Você concorda também que o Botafogo precisa de 5 a 7 contratações com nível de titular para que a gente possa fazer um grande campeonato brasileiro? A composição de elenco a gente já tem alguns atletas, mas para ser titular mesmo, dar a bola nele que ele resolve, aí realmente a gente ainda não tem, certo? Então a gente precisaria fazer um investimento nesse sentido. Vamos ter que aguardar para ver como é que vai ser a movimentação de mercado do Botafogo em relação a essas chegadas para o Campeonato Brasileiro. No mais, Fogão, são essas as informações aqui que eu queria passar para você. Essa situação do Oyama dá uma destrinchada. Eu sei que tem muito torcedor que queria a permanência do atleta, mas é hora da gente olhar para frente. Não deu, não teve negócio. O Botafogo olha para frente, busca outros jogadores, porque, verdade seja dita, o Oyama é bom jogador na minha avaliação, mas a gente consegue encontrar outros jogadores como ele. Certamente a gente consegue encontrar outros jogadores como ele. Deixe seu comentário aqui embaixo, Fogão, quero saber sua opinião a respeito dessas movimentações de vai e vem, essas notícias de vai e vem. E também a gente vai ter, né, muito em breve, a atualização da Assembleia Geral dos Sócios Proprietários. Acredito que a aprovação dos sócios proprietários também em relação à transferência das ações da SAF do Botafogo para a Eagle Holding, que é justamente o fundo que é liderado por John Textor. A gente está vendo um novo futuro começar, um novo Botafogo nascer e a gente tem que estar lado a lado com o Glorioso, Fogão. Lado a lado com o Glorioso desde o princípio. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e volte aqui nesse sábado para mais conteúdo a respeito do Glorioso. Sempre lembrando, Radar Alvinegro, primeira edição por volta do meio-dia, segunda edição por volta de 5h30 da tarde. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.